Oi, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre receituário e ficha técnica, tá? E isso daqui é a lista de compras que vocês vão ter que fazer lá na EP de vocês. Então, já fica aí a dica para como que vocês vão ter que fazer. Seguinte, como que funciona? Primeiro, o que é um receituário, certo? A gente baseia a ficha técnica numa receita, tá? Então, uma receita ela se concentra num receituário, que é um caderno de receitas, um livro de receitas que concentram várias receitas, tá? O receituário, ele é a base da cozinha. Então, ele existe porque, sem uma receita bem escrita, é impossível fazer sempre o mesmo prato. Eu trouxe essa figura aqui para vocês visualizarem como que é uma receita mal explicada. Alguma coisa nessa receita claramente deu muito errado, né? Porque a ideia era fazer os coelhinhos todos bonitinhos aqui, e esses aqui passaram por Chernobyl, certo? Então, se algum passo der errado, a receita não fica da maneira correta, certo? Olha aqui, dá uma diferença bem grande nos coelhinhos, né? Então, é para isso que o receituário existe. O receituário ele tem que ser bem escrito para que qualquer pessoa que vá fazer essa receita consiga fazer, por mais leiga que ela seja na cozinha, né? A gente com o tempo vai criando, né, todo um processo na cozinha, a gente vai aprendendo cada vez mais e as coisas acabam se tornando meio óbvias. E no caso aqui de um receituário, as coisas podem não ser óbvias para quem nunca fez. Então, tem que ser uma receita bem escrita para que a gente consiga sempre replicar a receita e não trazer acidentes como esses aqui. O receituário, então, é uma fórmula de qualquer produto industrial ou culinário estruturado de maneira lógica, concisa e clara. E ela tem duas partes: da lista de ingredientes e do modo de preparo, certo? A lista de ingredientes é a ordem de uso que eu utilizo, então eu não posso, se eu vou usar primeiro o ovo tem que estar em primeiro na lista de ingredientes, né? Não posso ter o ovo lá no final, porque a gente já separa de acordo com a ordem que eles vão ser utilizados, certo? E a gente usa apenas uma forma de medida, ou é tudo em peso e volume, ou é tudo em medida caseira padronizada, né? Não dá para usar uma xícara, depois usar 300 ml, depois usar 500 gramas, daí usar xícara de novo, e de repente estou usando colher, e de repente estou usando grama. Não dá. Eu padronizo, ou em peso e volume, ou medida caseira, certo? O modo de preparo também, na ordem de preparo, né? É um indicativo das ordens. Então, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço outra coisa. Sempre tendo, se atentando a detalhes de tempo e temperatura que esse alimento precisa ficar, né? Então, quanto tempo, em qual temperatura, e, né? Tudo muito bem descrito para que sempre possa ser feito da mesma forma. O receituário ele consiste de todas essas partes aqui. Pode ser que tenha tudo, pode ser que não tenha tudo, pode ser que tenha algumas coisas, mas se tiver tudo isso, seria o receituário perfeito. A gente, claro, não encontra com todas essas informações, mas o ideal é que tivesse. Então, a gente tem o nome fantasia e o nome técnico da receita. Qual que é a diferença do nome fantasia para o nome técnico? Nome fantasia, por exemplo, no livro de receita da minha mãe, no receituário da minha mãe, tem um bolo de chocolate da tia Vilma. Esse é o nome fantasia. Nome técnico, bolo de chocolate. Então, o nome fantasia é um nome específico que dão para aquele determinado produto. O nome técnico é um nome um pouco mais realmente assim técnico, né? Por se dizer, o nome já diz que é um nome técnico, o nome fantasia é um nome apelido, como se a gente tivesse dado um apelido para aquela receita. Seguindo isso, a gente tem a listagem detalhada dos ingredientes por ordem de uso. A gente pode ter a listagem dos utensílios também, né? As quantidades e medidas padronizadas, o modo de preparo, o tempo de pré-preparo e preparo, isso é bem importante. O rendimento, né, e a temperatura de cocção, custo total e proporção e definição do tempo verbal. Isso tudo aqui, né, a definição do tempo verbal é importante para que a receita fique sempre uniforme, escrita da mesma forma, certo? Isso tudo aqui já faz uma ficha técnica, gente. Porque a ficha técnica nada mais é do que um negócio técnico, que tem tudo que a gente precisa para executar essa receita. A padronização da forma escrita ela é padronizada desta maneira aqui, né? Então, geralmente no começo de um receituário tem que ter essas informações, o que significa C minúsculo, C maiúsculo, o que significa chique, o que significa DT, o que significa PQ. Então tem uma lista de siglas aqui para as pessoas seguirem, né? QS, quantidade suficiente. QB muitas vezes é quanto baste, né? Agosto, AG. Então a gente tem várias denominações aqui do que a gente pode e não pode usar.
Aqui tem uns símbolos também, passo a passo, dicas, porções, né? Sanduíches, copos, frações, tudo isso são dicas aqui, imagens que podem ter na receita que a gente vai padronizar, certo? Tem que ter também uma conversão de medidas, então aqui tem uma tabelinha de conversão de medidas, quanto que vale quilo para libra para grama, quanto que um pound, que é uma libra, vale, né, em gramas, e tem todas as definições aqui para caso precise fazer alguma substituição, certo? Quantos ml tem uma xícara, quantos ml tem um copo, né? Isso tudo tem que estar descrito no começo lá do caderno de receitas. Um exemplo de um receituário, né? Nome técnico: bolo de abobrinha tipo italiano com açúcar mascavo. Os ingredientes, os modos de preparo, utensílios e equipamentos que precisa, tempo de pré-preparo, tempo de preparo, o rendimento, custo total, custo por porção e o valor nutritivo também. Na aula de hoje a gente vai aprender até a fazer o custo aqui. Eu vou passar alguns exercícios para vocês e na aula que vem a gente vai aprender a calcular o valor nutritivo, certo? Então, o exercício de vocês tem que estar dessa forma, tem que estar tudo bem detalhadinho, ok? E a gente entra no termo de ficha técnica, que é um instrumento gerencial. Ficha técnica ela tem que ter em todos os restaurantes, né? Para que qualquer pessoa que precise entrar lá saiba o que está sendo feito, o que precisa fazer, o valor nutricional e quanto custa, principalmente, cada prato. Garante qualidade, repetibilidade e o acompanhamento de gastos e lucros. Na ficha técnica, a gente tem a identificação, a descrição da receita, as informações adicionais, a informação nutricional e o custo, ok? Bom, eu vou resolver uma ficha técnica com vocês aqui pelo computador. Geralmente eu fazia isso no quadro, mas estamos impossibilitados disso. Então eu passei tudo para a apresentação para eu mostrar para vocês como que isso é feito, tá? Eu vou devagar, passo a passo, para vocês irem acompanhando como que se monta uma ficha técnica. E daí nos exercícios que eu postar, né? Eu acho que eu vou postar um exercício só para vocês fazerem a ficha técnica de outra receita, ok? Então, vamos seguindo aqui o passo a passo para vocês aprenderem como que faz esses cálculos, que não são difíceis, é cálculo bem básico, certo? Começando então com a receita. A receita é uma omelete e tá aqui: 3 ovos, 1 quarto de xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, meia cebola, pimenta a gosto, 1 quarto de colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de cebolinha picada. Essa é a receita que a gente vai ter que fazer a ficha técnica, que é o quê? Eu ver quanto eu vou precisar comprar, qual que é o desperdício, o fator de correção, saber quanto eu vou ter que comprar e quanto que isso vai me custar no final para eu saber quanto eu vou poder cobrar das pessoas, ok? Começo montando uma tabelinha listando os ingredientes. Então aqui está o ingrediente e a listinha deles. Então, ovos, leite, manteiga, cebola, pimenta, sal e cebolinha. Tá todos os ingredientes aqui, certo? Na segunda coluna, eu coloco o que a gente chama de medida padronizada, que é o que está escrito aqui. Quanto que veio na medida, né? Que no meu receituário está tudo nas medidas padronizadas. Então, eu coloco essas medidas na minha tabela. Então, aqui a gente tem 3 unidades de ovos, 1 quarto de xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, meia cebola, pimenta a gosto, 1 quarto de colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de cebolinha picada, certo? Então, aqui estão as medidas padronizadas. Consigo calcular, a partir da medida padronizada, quanto eu vou gastar para comprar, por exemplo, quanto, né? Não consigo, porque eu não sei quanto que isso pesa. Para a gente calcular peso bruto, peso líquido, fator de correção, a gente precisa de a medida em gramas. E é isso que a gente faz em seguida. A gente faz quanto que pesa em gramas o peso bruto disso daqui. Então, 3 ovos vão pesar 150 gramas, com casca, o peso bruto dele com casca. O leite, né, 1 quarto de xícara de chá, pesa 62,5 gramas. A manteiga, 2 colheres de sopa, pesa 30 gramas. A cebola, meia unidade de cebola, pesa 80 gramas. Pimenta, 3 gramas, porque é a gosto, então, né, medi ali o meu gosto da pimenta, deu 3 gramas. Deu 0,5 de gramas de sal, que é 1 quarto da colher de chá, e 2 colheres de sopa de cebolinha, deu 10 gramas. Então, preenchi com o peso bruto, quanto em gramas pesa cada uma dessas coisas aqui, dessas unidades aqui, ok? Então, para essa receita, pesa isso daqui. O próximo que eu coloco na minha tabela é o peso líquido, porque a gente vai ter que chegar a calcular o fator de correção. Então, o peso líquido
é o peso depois de preparado. Então, são os ovos, por exemplo, sem a casca. Sem a casca, meus ovos pesaram 120 gramas. O leite tem desperdício? Eu não tem desperdício. Eu vou tirar ele da caixa e colocar na xícara. Então, ele continua igual, 62,5. A manteiga tem desperdício? Não também. Cebola tem? Tem. Eu perdi 10 gramas porque eu tenho que tirar a casca da meia cebola, né? Então, eu tenho um certo desperdício aqui. De 80 gramas passou para 70. Pimenta não tem desperdício, sal também não. A cebolinha eu perdi 2 gramas no preparo, porque eu tiro, né, alguma parte que está queimada, tiro os talinhos dela ali e sobraram 8 gramas lá para mim. Então eu coloquei os pesos líquidos, né, logo em seguida ao peso bruto. Agora eu calculo o fator de correção. Ah, eu coloquei o total aqui também, né? Então, o total deu 336 gramas, o peso bruto, e o peso líquido deu 294. A partir daí eu começo a calcular os fatores de correção, que é dividir o peso bruto pelo peso líquido. Já está aqui, é só fazer essa divisão. Então, fazendo a divisão, peso bruto por peso líquido, o fator de correção para o ovo deu 1,25, para o leite e para a manteiga deu 1. O que significa dar um fator de correção 1? Significa que eu não tenho desperdício, que eu não vou perder nada. Isso significa que não tem fator de correção. O fator de correção é 1. Não pode ser 0, mas ele é 1. Para a cebola deu 1,14, então tem um desperdício pequeno aqui. E para os outros aqui, pimenta e sal deu 1. Para a cebolinha deu 1,25. Claro que o fator de correção não tem total. Não faz sentido nenhum ter um total de fator de correção, né? Beleza? Agora a gente calcula o peso base de cálculo. O que é isso? O que é base de cálculo? Isso daqui dá sempre muita confusão. Eu defino base de cálculo como comensais divididos pelo número de porções que essa receita faz. Então, digamos que eu tenho aqui, eu estou fazendo essa receita para 50 pessoas, são 50 comensais, certo? E cada receita, cada omelete dessa daqui serve uma pessoa. Então, cada omelete dessa é uma porção. 50 divididos por uma porção, a minha base de cálculo é 50. Ou seja, para atender 50 pessoas, eu vou ter que fazer essa receita 50 vezes. Porque cada vez que eu faço uma receita, eu tenho uma porção. Agora, por exemplo, se a receita rendesse duas porções, a minha base de cálculo ia ser 25. Porque daí eu preciso fazer metade das receitas, porque cada receita eu sirvo duas pessoas, entendem? Então a base de cálculo me diz quantas receitas eu tenho que fazer. É basicamente isso, quantas receitas eu preciso fazer para servir a quantidade de pessoas que eu quero servir. No meu caso aqui, neste exemplo, eu quero servir 50 pessoas. Eu preciso fazer 50 receitas, certo? Porque cada receita rende uma porção. Beleza? Então, continuando aqui, o meu peso base de cálculo vai ser o quê? O peso bruto vezes a base de cálculo. Para fazer uma receita eu preciso de 150 gramas. Para fazer 50 receitas eu vou precisar de 7.500 gramas. Ok? Então eu só multipliquei o 150 por 50. Tá? E vou fazendo isso para todos, certo? Então aqui eu tenho, né, o leite, 62,5 eu multiplico por 50, 3.125 gramas de leite, é a quantidade que eu preciso comprar. E assim por diante. Eu compro tudo, né, em gramas. Então, isso daqui é importante porque essa daqui é a minha lista de compras, né? Se eu quiser servir uma pessoa, beleza, eu tenho que comprar isso daqui. Agora, se eu quiser servir 50 pessoas, eu tenho que comprar isto tudo aqui, que dá 16.800 gramas, 16 quilos, né, de comida, 7,5 quilos de ovos, né, para servir 50 pessoas, é bastante coisa. Se você for pensar que você precisa de 150 gramas de pimenta, pimenta é bastante coisa de pimenta também, meio quilo de cebolinha, né. Então isso tudo aqui a gente vê como modifica. Se eu montar uma tabela no Excel, que vocês podem fazer também, porque eu quero que vocês aprendam esses cálculos, o sentido deles, vocês podem montar esses cálculos aqui no Excel para calcular aqui quanto vocês precisam comprar, certo? Então essa é a primeira parte da ficha técnica, fazer a lista de compras para você saber quanto você precisaria comprar caso você tenha que fazer mais receitas. Digamos que eu tenha feito essa receita, minha preparação final deu 280 gramas, então depois que eu cozinhei ela, lembrando que aqui ó, a gente tinha 294 dos alimentos crus, e depois que eu preparei, sobraram 280. Qual que é o fator de cocção? Cocção é o peso cozido pelo peso cru, então eu divido 280 por 294, eu vou ter ali 0,95 de fator de cocção, então ele perde um pouco de água, certo? Isso tudo pode estar também nas informações complementares da receita.
E agora vamos calcular o custo. Então eu diminui um pouco as tabelas e coloquei as tabelas que a gente fez aqui do peso bruto e tal, peso base de cálculo, tudo isso daqui tá na tabela de cima e a gente vai calcular o custo aqui embaixo. Então, para calcular o custo, a gente coloca de novo aqui os ingredientes. Eu posso seguir essa tabela para o lado. Claro que aqui eu não tive espaço, então eu decidi colocar ela embaixo. Mas são os mesmos ingredientes e aqui tem a descrição. Como que eu compro esse ingrediente? A descrição é o jeito que eu compro o ingrediente. Então, ovos eu compro em dúzia. Leite eu compro a caixa. Manteiga eu compro em tablete. Cebola é o que a gente compra a granel. Tá lá, eu escolho e peso. Pimenta eu compro pacotinho de pimenta. O sal eu compro por pacote. E a cebolinha nós compramos por maço, ok? Então, isso tudo aqui é a descrição como que vem. O número é a medida, né, que vem. Quantos gramas vem em uma dúzia de ovos? 600 gramas. Quantos gramas de leite, quantos ml de leite vem numa caixa? 1000 ml. Quantos gramas de manteiga vem num tablete? 200. Quantos gramas que vem no granel? A gente pesa por quilo, então vem 1000 gramas. No sal, quantos gramas, na pimenta, quantos gramas de pimenta vem no pacotinho? 15 gramas. O sal vem pacote de 1 quilo. E a cebolinha, cada maço tem mais ou menos 50 gramas, certo? Então aqui está o número, né? Qual que é o número que esse alimento é vendido e a medida que ele é vendido. Então em grama, ml e o resto tudo em grama aqui, certo? Então aqui a gente começa já a calcular para a gente ter o custo por porção, certo? Então o número é a quantidade que vem. Custo bruto. Eu coloco quanto custa para comprar a dúzia de ovos. Então, uma dúzia de ovos custa R$ 3,99. A caixa de leite custa R$ 2,79. O tablete de manteiga custa R$ 5,25. A cebola está mais cara agora, né? A cebola, a granel, custa 6,35 kg. A pimenta, 3,10. O sal, 1,95. E a cebola, 2,19. Pareceu propaganda de mercado agora, mas é bem isso. É o custo que sai cada um dos produtos aqui, certo? E aí que eu consigo calcular quanto eu consigo cobrar, quanto que vai custar para mim por porção, para fazer um omelete, quanto que vai me custar. Então aqui no caso eu coloco os valores, né? Eu tenho o peso bruto, que é o valor que eu vou comprar o meu alimento. Eu não posso usar o peso líquido nesse caso, porque eu vou comprar o valor bruto dele. Então eu tenho o peso bruto aqui, o número, né? Quanto que vem vezes o custo bruto, certo? Então eu divido o peso bruto pelo número que vem o alimento e, e multiplico pelo custo bruto. Então, calculando ali, pegando o peso bruto, 150 gramas de ovo, divido por 600 gramas, que é o que vem em uma dúzia, multiplico pelo custo, vai dar 99 centavos. E assim eu faço para todos. Ou seja, cada omelete minha custa R$ 4,52, certo? Então assim eu consigo calcular quanto que custa cada um dos meus produtos. Se eu quiser o custo total, multiplico por 50, porque daí eu vou ter que fazer ele para 50 pessoas. Se eu fizer para 100, multiplico por 100. Então, se for fazer para 50 pessoas, vai sair R$ 226 reais. Então, se eu for servir um omelete para 50 pessoas, vai me custar R$ 226 reais, certo? Então, esse é o custo total. Então, se eu faço o custo por porção, automaticamente eu já posso calcular o total, ok? Então essas tabelas aqui ajudam muito. Para cada receita eu faço uma tabela. Na aula que vem a gente vai aprender como que calcula, como que a gente faz a tabela de informação nutricional para esse tipo de ficha técnica que tem que ter também, principalmente com os principais resultados ali de proteína, fibra, né, carboidrato, gordura, principalmente sódio, muitas vezes, dependendo do produto. Então a gente vai aprender a calcular na próxima aula, certo?